Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão e pela igreja. E o povo de Deus forma o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E nesse dia, o Senhor manifesta a sua glória sobre as nossas vidas. E não só no dia de Santa Ceia, mas nos dias em que nós buscamos a sua presença para a nossa vida. Mas o culto de Santa Ceia, irmãos, é um culto especial, porque é a celebração da ceia do Senhor. O que é ceia? Ceia é uma mesa, onde as pessoas se assentam ao redor e numa comunhão eles celebram alguma coisa. Quando você vai, por exemplo, num casamento, existe lá comes e bebes para a celebração daquele ato, ou seja, daquele casamento. Quando você vai num aniversário da mesma forma, ou uma festa onde está se celebrando alguma coisa, então lá existe comes e bebes e pessoas unidas ali para celebrar. E a Santa Ceia não é diferente. Quando nós viemos à casa de Deus para celebrar esse culto de Santa Ceia, nós celebramos a ceia do Senhor. Ou seja, aqui é celebrado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Talvez alguém diga assim, nossa, mas é um momento difícil o sacrifício de Jesus. Mas foi um preço que foi pago por nós para a nossa salvação. Amém, irmãos? Então Jesus morreu, mas ele já ressuscitou, está vivo e celebra conosco a ressurreição do Senhor para perdão dos nossos pecados. Amém? Eu pedi para vocês sentar, mas só para nós lermos os primeiros versículos, eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Abra sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, no livro Louvado seja o nome do Senhor, digno de glória, digno de honra, ao Senhor nosso Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Coríntios 11, 28 e 29. Nós vamos estudar esses dois versículos. Quem encontrou, diga amém. É importante, irmãos, que nós buscamos trazer a Bíblia à casa do Senhor para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu tenho vontade, desejo de comprar um telão, né? Não sei se você vê assim que fala, mas para que possa ser colocado e todos possam ver. Por um lado é importante, é bom, irmãos, mas por outro lado é bom que os irmãos saibam a Bíblia, porque senão chegará um tempo em que as pessoas vão conferir só no telão e não vão conferir nas suas Bíblias, para ver se realmente o que está ensinado, o que está sendo ensinado, o que está sendo lido, o que está sendo pregado, se realmente está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas então quem encontrou diz amém? 11, versículo 1 Coríntios 11, 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e faça o que mais? Mais uma vez, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui está dizendo, cada um examine-se a si mesmo. Não o seu amigo, não o seu companheiro, não o seu irmão, a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua... Não sabendo... Discernir. Discernir o que mesmo? Não discernindo? O corpo do Senhor. Novamente. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor. Amém, irmãos? Pode se sentar. Primeiramente, a palavra começa dizendo: examine-se a si mesmo e assim coma deste pão. A palavra de Deus nunca disse que é para nós deixar de comer ou participar da Santa Ceia. Não é isso que o Senhor nos ensinou. Ele nos ensinou que nós devemos participar da Santa Ceia. Todos nós que compreendemos, sabemos que é certo e que é errado, devemos participar da Santa Ceia. Mas aí nós precisamos examinar a nós mesmos. E o Espírito Santo vai nos mostrar se há uma coisa que está nos prejudicando, e nós devemos pedir perdão, confessar ao Senhor e aí participar da Santa Ceia. Quando nós participamos sem saber discernir o corpo do Senhor,
nós cometemos injustiça ou participamos indignamente. O que isso quer dizer, irmãos? Aqui a palavra o corpo do Senhor está ligada a 2 pontos. Um é o próprio corpo de Jesus, mas a palavra diz que o corpo de Cristo é o que? Quem mesmo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja. Veja bem, irmãos, não sabendo discernir o corpo do Senhor. Ou seja, não compreendendo, não entendendo o corpo do Senhor. Quando a palavra fala que corpo, não está falando do corpo que é a igreja, irmãos. Presta bem atenção no versículo. Mais uma vez eu vou ler para que você preste bem atenção. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma deste pão e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por isso, irmãos, nós temos que nos unir aqui. Para participar da Santa Ceia, unir o corpo. Quando nós somos individualmente, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós somos um membro do corpo. Mas quando nós unimos por essa causa, cujo alvo é Cristo, cujo objetivo é Cristo, nós formamos o corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça. Amém. E aí Ele ilumina as nossas vidas. E aí nós temos que saber discernir o corpo de Cristo. O que vai prejudicar? Não somente a questão da igreja, mas que vai ofender a Cristo, que vai maltratar a Cristo. Examinar a nós mesmos e pedir perdão e participar da Santa Ceia do Senhor. A palavra de Deus, eu nem vou dizer para vocês lerem, mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem sabe o que está escrito em 12, 2? Romanos, sabe, João? Então fale para nós o que está escrito. Com a vossa mente e apresentei os vossos corpos santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. A palavra de Deus diz assim em Romanos. Quem quiser marcar, marque lá, 12:2 de Romanos. Nós temos que nos renovar para a nossa mente e escutar essa palavra e ver o que realmente o Senhor quer e deseja de nós. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Tudo que se diz a fé, tudo que se diz a crença, tudo que se diz a Deus, deve ser baseado por esta palavra, irmãos. Qualquer coisa que for, que se diga a respeito a Deus, e seja fora desta palavra, deixa Cristo de lado e torna-se a religiosidade. Mas o Senhor Jesus, o nosso foco, sempre tem que estar em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Porque os nossos pecados só serão perdoados por intermédio dele. De Jesus, por ninguém mais. Por mais que nós sejamos bonzinhos, maravilhosamente bonzinhos, mas se nós não aceitarmos Jesus, a única forma da nossa salvação é pelo perdão de Jesus sobre as nossas vidas. Amém. Porque a lei diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas nós só voltamos a Deus, a Cristo, ou seja, ao Pai, novamente através de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, em relação ao pecado, não existe pecadinho ou pecadão, pecado é pecado. E carecemos de perdão. Para isso precisamos nos arrepender e confessar para alcançar perdão. Em Romanos está escrito isso. Porque não há nada que nós podemos fazer para limpar nosso próprio pecado e evitar o castigo que já está ordenado. Está ordenado já o castigo. Mas quando nos arrependemos, cremos que Jesus é nosso Salvador, entregamos nossa vida a Ele, recebemos o perdão de Deus por intermédio do sacrifício pago por Jesus. Ele nos une novamente a Deus, mas para isso temos que relembrar que só em Jesus que alcançamos a graça e que isso está claro em sua palavra. O único objetivo de Jesus deixar a sua glória lá nos céus e vir aqui nessa terra, passar tudo o que passou, toda aquela humilhação, a causa foi o pecado da humanidade. Quando ele fala sobre o batismo, uma necessidade de lavagem dos pecados, e fala sobre a Santa Ceia, a memória do seu sacrifício, a confissão dos nossos pecados,
essas duas coisas, no simbolismo do batismo, a lavagem dos pecados e a celebração da Santa Ceia em memória do seu sacrifício. Isso faz com que nós nos aproximemos de Deus novamente, através do sacrifício de Jesus. Quando a pessoa é batizada nas águas, é como se fosse uma lavagem. A água significa uma lavagem na vida espiritual. Ela é mergulhada, como Jesus foi sepultado. E quando se levanta, como ressuscitou. No sacrifício de Jesus, o batismo. E aí a Santa Ceia é em memória do Senhor. As duas instituições que o Senhor ordenou para que fizéssemos. E assim possamos ter sobre a nossa vida a salvação. Irmãos, a Santa Ceia não está exatamente no comer ou no beber. A Santa Ceia está na nossa comunhão, uns com os outros e juntos com o Senhor. O pão e o cálice é uma celebração. É uma celebração, como já disse. Quando você vai ao casamento, lá tem uma celebração. Mas o que é mais importante daquilo? É o casamento ou é a festa ou é a celebração? É uma celebração aqui, celebrando em memória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque foi ali que Ele conquistou a nossa salvação. Eu gostaria que quem pegou o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 29, se colocasse em pé e lesse bem declarado em tom de voz alta para que todos escutem. Aonde mesmo que será celebrada a Santa Ceia com o Senhor, aonde que Jesus vai celebrar novamente, e certamente será servido pelos anjos, a igreja vai participar. Aonde que será mesmo? No céu. Nos céus, naquele dia, quando Jesus vai buscar a sua igreja. Somente naquele dia. Então, irmãos, mas o versículo que ela leu ali, o que diz assim? Porque isso é meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Mas aí você pode parar e pensar, mas como por muitos? Nem todos vão aceitar-nos. O Evangelho será pregado a toda a humanidade, mas nem todos vão aceitar. Então por isso que está dizendo por muitos, porque muitos vão aceitar, mas muitos não vão aceitar, infelizmente. E aqui deixa claro que a salvação, o retorno novamente, a ligação novamente do ser humano, da humanidade ao Senhor é através de Jesus. Não tem outra forma. Amém? E aí ele continua dizendo, será derramado, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, para perdão dos pecados. Irmãos, quando nós participamos da Santa Ceia, nós pedimos perdão ao Senhor e novamente o Senhor perdoa os nossos pecados. Preciso lembrar disso, irmãos. Quando nós somos batizados, a Bíblia diz que o batismo, arrependei cada um de vós e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão dos pecados. Ali os pecados são perdoados. Ali é assinada a sentença de perdão. Mas nós paramos de pecar ou não? Não. Nós deixamos. A partir daquele momento que nós somos batizados, nós não fazemos mais nenhum pecado na nossa vida? Sim ou não? Não. Nós continuamos fazendo pecados. Lá está assinado a sentença através do batismo. Mas aí, irmãos, na Santa Ceia, por isso que tem que ser participado da Santa Ceia, tem que ser levado a sério, porque o sangue de Jesus nos livra de todo pecado e nos perdoa. Novamente nós confessamos. E essa confissão tem que ser feita todos os dias. Por isso que eu digo que a Santa Ceia tem que ser servida muito mais que uma vez por mês. Porque é neste momento que nós novamente renovamos a nossa aliança com o Senhor. Por isso a necessidade do batismo e da Santa Ceia. Essas duas instituições, instituídas
por Jesus Cristo necessário para a salvação do homem e da mulher. Isso é verdadeiro, isso está na palavra de Deus, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse versículo deixa bem claro, e ele diz: e eu digo vós que essas palavras de Jesus, irmãos, eu digo vós que desde agora não bebereis desse fruto da vida, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Amém? Nesse dia será celebrado no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu gostaria que uma outra pessoa que foi marcada ali os versículos, que eu marquei para vocês lerem, acho que agora é Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. É isso? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém, irmãos? É através do sacrifício de Jesus que nós somos salvos. E é claro, a partir do momento que nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, somos batizados, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, é lógico que nós vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que Jesus não gosta. É fácil de nós ver como seguir Jesus. É só ver o que Jesus fazia. É só ver o que Jesus praticava. Quando Jesus curava as pessoas, até mesmo as pessoas enfermas, eram pessoas que não tinham conhecimento dele, mas se chegavam até ele, Jesus os curava. Jesus dizia para ele: você foi curado, então agora vá e não peque mais. Amém, Jesus. Começa a tirar da tua vida tudo aquilo que atrapalha a ação do Espírito Santo. Porque hoje quem trabalha em nossas vidas, irmãos, é o Espírito Santo. Nós devemos buscar o Espírito Santo dia após dia, o batismo do Espírito Santo, os dons, para que nós possamos ser fortalecidos e como a igreja continuar gerando filhos e filhas para o reino de Deus. A salvação Jesus já fez na cruz do Calvário, mas a busca do Espírito Santo deve ser de nós. O que nós temos que fazer? Buscar o poder do Espírito Santo. Mas além de buscar o poder do Espírito Santo, retirar da nossa vida tudo aquilo que vai atrapalhar a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode habitar em um templo onde que há sujeiras, onde que há coisas que é contrária à vontade de Deus. Essa é a única coisa que nós fazemos, nos esforçar para tirar da nossa vida isso. Mas nós não vamos ser salvos pelos nossos esforços. Nós vamos ser salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. O batismo na água, lavagem, quando a pessoa é mergulhada na água, sepultada no levantar e surge, sepultando a ressurreição de Jesus, e quando se levanta, representa a ressurreição de Jesus. A Santa Ceia, o sacrifício de Jesus no simbolismo do pão, é o suco, representado o corpo e o sangue de Jesus. O sacrifício oferecido para perdão dos nossos pecados. João capítulo 6, versículos 53, 54 e 56. Quem foi a pessoa? Leia lá, irmão. Bem alto para nós escutar. Jesus, pois lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém, irmãos? Permanece em mim e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia. Veja, irmãos, aqui está falando da Santa Ceia. Não está falando da carne, carnívoro, ou como é que fala a palavra lá? Canibal. Canibal. Não é isso, não é essa lição que o Senhor está nos dando. Está nos dando a representação do pão e do suco, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Cada vez que nós participamos da Santa Ceia, nós relembramos que ele sofreu por nós. Ele deixou a sua glória nos céus por amor a nós.
voltou aqui, veio aqui a essa terra, para resgatar uma humanidade que estava indo para o inferno. Que estava decretada indo para o inferno. Porque não pode viver ninguém junto com Deus se estiver no pecado. Mas aí você pode dizer, mas continuam pecando. Mas o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa. Quando nós aceitamos a Ele, passamos a servir a Ele de verdade, conforme aos seus ensinamentos, Ele nos perdoa, Ele nos regenera, Ele limpa a nossa cédula que está com a nossa dívida, Ele pagou a nossa dívida. E quando chegar para prestar conta da nossa dívida, está pago, não devemos nada, porque foi pago no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas na celebração da ceia, então, em memória desse sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor, porque digno de glória e de honra é o Senhor nosso Deus. Tem mais alguém que eu pedi para ler alguma coisa? Deixei? Não sei? Então, leia para nós. Presta atenção agora o que diz a palavra. Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Novamente quero dizer para vocês, irmãos, nós temos que examinar a nós mesmos, pedir perdão para o Senhor e participar da Santa Ceia. A Santa Ceia, o Senhor Jesus não serviu para pessoas limpas, para santos, era para pecadores. E continua sendo do mesmo jeito, porque a Santa Ceia, quando nós pedimos perdão para o Senhor, ela perdoa os nossos pecados. E é por isso que nós temos que vir à igreja para participar da Santa Ceia. Porque nós somos, vou falar aqui na palavra popular, um bando de pecadores. Começa desde o pastor e vai até o menor, que já entende alguma coisa. Claro, irmãos, não é pecado lá que se diga. Eu já disse que os pecados que ferem o Espírito Santo, nós temos que fazer esforço para tirar, para que a ação do Espírito Santo esteja em nossas vidas. Mas é pecado de braveza, pecado dos estresses por causa do dia a dia, más palavras que às vezes a gente diz, ou às vezes a gente fala coisas que não devia falar. Fala bem a verdade. É o mais que a gente é. É nesse ponto. É ou não é a igreja? Sim, é verdade. E o que a gente tem que fazer? Pedir perdão para Deus. Mentiras, irmãos, eu acho que já não pode existir. Nem pequenininha. Porque a palavra diz que não é pecadinho, nem pecadão, é pecado. E o pecado fere ao nosso compromisso com Deus, porque Deus é santo. Mas, tirar da nossa vida, mas aí isso acontece no dia a dia, nos nervosismos, nas coisas que acontecem, que não devia acontecer. É momento de Santa Ceia de pedir perdão e participar, renovar a aliança. Os versículos lá que a Thaís leu: quem não participa do meu corpo e do meu sangue não tem vida em si mesmo. É preciso participar. Aqui o versículo que ela leu, escolhi só as palavras de Jesus. O versículo que ela leu: a Santa Ceia, o sangue de Jesus, é para remir os pecados. Ele não veio para os sãos, ele não veio para aqueles que eram santos, ele veio para resgatar uma humanidade caída, ele veio para buscar os pecadores. Amém, irmãos? Quando você faz alguma coisa errada, a gente deve dizer que não devemos fazer, cada um de nós. Devemos pedir para o Senhor nos ajudar. A oração do Pai Nosso diz isso: não nos deixe cair em tentação. Isso quer dizer que a tentação vai vir, mas nós temos que pedir para Deus: não deixe eu cair em tentação. Mas se cair, irmão, não vamos pensar: eu peguei, fiz errado, agora não vou participar da Santa Ceia, eu não vou mais na igreja, porque eu já errei mesmo. Isso é coisa do inimigo. O Senhor veio para salvar os que se haviam perdido. E até hoje é assim. Nós somos pecadores. Nós seremos só santos naquele dia, no dia da ressurreição, ou no dia da volta do Senhor. Seremos transformados. Aí sim, todo o pecado será tirado das nossas vidas. Amém, irmãos? Mas por intermédio do sacrifício de Jesus. O Senhor seja louvado, o Senhor seja glorificado, porque o Senhor é o nosso Deus, digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. É para o Senhor nosso Deus. Estamos reconhecendo que somos pecadores e que no sacrifício de Cristo na cruz, vindo à nossa memória, no símbolo do pão e do cálice, e na comunhão do corpo, que é a igreja reunida, na comunhão do corpo, que é a igreja reunida, recebemos o perdão dos nossos pecados
a si mesmo. Jesus realizou a ceia com pecadores. E não é diferente hoje. Quem tem necessidade do sacrifício salvador do corpo e do sangue do Senhor são pecadores. Porém, temos que estar cientes do pleno amor de Cristo e por isso dispostos a amar e perdoar nossos irmãos. E jamais fazendo julgamento, isso não cabe a nós, mas somente a Cristo, no último dia. Na verdade, a necessidade da Santa Ceia não é o seu próprio comer ou beber, mas na comunhão da igreja, reunidos pelo mesmo alvo, o sacrifício de Cristo. Nesse ato reconhecemos que somos pecadores e que através do seu sacrifício somos perdoados. Amém, igreja? Amém. Através do seu sacrifício somos perdoados. Hoje é o dia de nós examinar a nós mesmos e pedir perdão para o Senhor. Porque quando nós pedimos perdão para o Senhor, nós discernimos o corpo de Cristo. Nós entendemos o corpo de Cristo. E aí o corpo de Cristo começa a ser sadio, começa a ser abençoado. Porque se nós somos um membro desse corpo. Quando você está com uma junta do teu dedo machucado, infeccionado, inflamado, o que acontece? Causa dor no corpo inteiro. Às vezes na febre. Um monte de coisa acontece por causa de uma infecção em uma junta do corpo. Assim, irmãos, um de nós, se estivermos com dificuldades, com problemas, nós podemos causar problemas para o corpo. Por isso, irmãos, examinemos cada um de nós e peçamos perdão ao Senhor. E numa só comunhão, participemos da Santa Ceia. Para que sejamos uma igreja sarada, uma igreja curada. Estou falando da parte espiritual. Uma igreja que tem força para vencer o inimigo, que tem força para vencer as adversidades da vida, que tem força para vencer as batalhas espirituais. Porque uma igreja, a partir do momento que ela conhece a palavra, ela torna-se liberta. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas as batalhas espirituais são constantes em nossa vida. E não pense, irmão, que o inimigo vai ficar quietinho, porque nós aceitamos a Jesus e agora ele não vai mais lutar contra nós, porque agora nós... Beleza. Ele vai sempre... É uma batalha espiritual constantemente. Amém, irmãos? Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, leve a sério, cada dia mais, a importância da participação da Santa Ceia. E procure levar isso a outras pessoas, levando a mensagem salvadora, que é a mensagem do Senhor Jesus. Procurando ajudar outras pessoas para estar em torno de Cristo. O alvo é Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite. Eu quero que todos se coloquem em pé. Eu vou passar a palavra para o pastor, que vai estar dando continuidade aqui, ministrando a Santa Ceia para todos nós. Mas eu quero que você curva a tua cabeça neste momento. Grande Deus e eterno Pai. Senhor, nós estamos aqui neste lugar nessa noite. E a tua palavra diz